leyendo el libro, creo que es Renta Básica del Feminismo, Renta Básica del Feminismo, ela vai explicar ben. Son Mari e Bea, actúan con longo percorrido xa sobre o traballo sobre a renda básica en diferentes niveis, desde o traballo en movimentos sociais, en Baladre e nos feminismos tamén. Entón, bueno, non sei onde te vais a decir que era. Gracias. Vale. Boa tarde. Olá. Que tal? Estás bem? Bom, não sei, não? É uma coisa assim, sempre que me toca estar desse lado de cá, gosto de partilhar demais como me sinto, como chego a esse espaço, a essa proposta, não? E ficar uma coisa assim de estar sonerbio, não? Que sempre nos dá essa sensação algo assim, además tomar o espaço da palavra para nós mulheres é algo muito importante e que sempre nos dá essas cosquillas porque é algo que não somos socializadas nesse papel para ocupar o espaço público e a vida pública. Mas também há uma coisa como de emoção, reconheço, não? De emoção porque eu vivi um processo aqui de luta forte, de resistência da gente de Coia nessa batalha por reivindicar o direito a viver dignamente desde a distância. Estava no Brasil, aí acompanhando a minha família, e então para mim era uma coisa importante como estar, participar de alguma maneira, não desse marco mais amplo que se traz da Festa da Bolsa, que é um espaço recuperado com a comunidade, também com muita pelea. Então fica uma coisa, e depois pues, estar aqui com Bea também é algo que me comove, que reconhece como que me dá não? Que foi bonito aqui por dentro porque coincidimos aí num espaço de Baladre aí há um par de anos ou assim, ou 2 aninhos, e houve como essa empatia, não? Como essa coisa que creo que essa chispa que é como pois essa é uma aliada de vida desde outro lugar, está fazendo muita, e ademais hoje partilhávamos aí um bocadinho e é como, pois aí andamos, ficamos. E a outra coisa é como certo abrumo, porque, claro, a apresentação de um livro, não? E é que não somos escritoras, não? A gente de Baladre não nos dedicamos a isso, ou algumas não nos dedicamos a isso. Este livro é uma ferramenta, não? É uma ferramenta mais, assim como a revista Renda Básica das Iguais é uma ferramenta, este livro é uma ferramenta para construir, para pensar juntas, para pôr em comum, e para tomar decisões sobre o que é importante, não? Para nós, como comunidade, para as nossas vidas. E ademais é um livro que é como uma trama, como um bordado coletivo que está feito por muitos fios de cores, e esses fios de cores são as vozes de muitas companheiras e companheiros também. Os que nos vimos, debatimos, puxemos também em comum, planejamos muitas dúvidas também, não? Que voltamos a repensar a proposta e voltamos a repensar para que pode servir a redes para as nossas vidas e para as lutas feministas. Então parecia-nos muito importante trazer essas vozes aqui, não? Porque isso nos toca a nós, mas poderia ser muitas dessas que estão aqui elencadas no livro. E então trouxemos um material que teres por aí que é convidativo, que diz Ábreme, ¿verdad? Hay unas que fueron así como más lanzadas que se abrieron y otras que creo que siguen como pacaninho no sobre, ¿verdad? Están disciplinadas. Entonces es un momento que queira abrir y partilhar con todas que é o que son nesse papel, pues la verdad es que nos daría un marco muy bonito para comenzar. Bueno, a mí dice construir mellores e máis fortes redes de afecto. A mí me pongo contribuir a mellorar a vida dos demás. Contribuir a mellorar a vida dos demás. Liberdade para seguir formándome e mudar de orientación profesional. Ajá. Sí. Mayor cuidado e saúde global. Tempo para mudar este sistema. Poder definir onde e con quen vivo.
alguien máis que ten facilidade. Pasar de tempo, tamén. Gostar de tempo da vida. Bom, pois todo isto, non? Así, de un xeito máis lúdico que rápido que pensamos, son voces, non? Son contributos que fixeron compañeras nos obradoiros que levamos aí que estamos facendo obradoiros de feminismo, un obradoiro feminista a revista a base das iguais e son respostas a unha pregunta que foi a pregunta así que recordo do primeiro achegamento que Ibea está, eu creo que agora tamén, non? Do primeiro achegamento que fixemos a Centro das Iguais essa pergunta que mudaria na minha vida? Se houver a Renda Básica das Iguais estiver implementada, não? E depois, e aí podemos explicar um pouco o que é a Renda Básica das Iguais, que mudaria na minha vida? Não? E alguns elementos também estão aí, nesses papelinhos de que coisas são necessárias para ter uma vida que pague a pena viver. Uma vida que merece a pena viver é feita de quê? Não? E então creo que está aí o amor também, está aí uma série de cuidados e afetos, a liberdade, etc. Não? Então seguimos com essas vozes, eu deixo aí a pergunta e se alguma também quer pensar nisso e depois partilhar conosco, pues seria um valioso para nós. Já tem ideia? Bueno, como dice María, justo en ese día que a pregunta esta de que mudaría, ¿no?, nas nosas vidas. O día que escuché a primeira vez a charla da renta básica das iguais, ese día dixen, a mí na vida mudaríame moito. Por qué? Porque eu sei a Colla, que é onde nos conocemos, onde conozco a María, onde conozco a maioría da xente, e isto nace por a situación que estaba vivindo. Que me vi indefensa, como muller, como nai, con fillos, e me vi nunha parte do que é a exclusión social, vime o que era estar sin nada, non ser persona. Eu sempre decía, eu teño dereito a un pouco de dignidade. Eu sou persona, teño necesidades, teño necesidades de afecto, teño necesidades que son básicas para vivir como persona, e a partir de aí naceron esos enredos, esos talleres, esas sintaxas, e a partir de aí pues nace que sale aquí este libro ahora, que feito con mucho cariño, feito con experiencias personales, contamos un poquinho como somos, como conta María, trátase de que juntámonos, debatimos, rompémonos a cabeza, enredamos, desenredamos, e sempre estamos pensando nos demais, estamos pensando nas persoas, estamos pensando en nós, e sobre todo como muller. Como muller a min cambioume moito a vida, decir, hai algo aí que si realmente pudera ser, a min cambiaría a vida como persoa. Deixaría de ter a etiqueta de eres muller e só vales para esto, tú eres para esto, no. A mí me enseñaron, non me quedo máis remedio que salir á calle e pelear. Que dice María, decir en Coira, ya levamos esta pelea, algunos que están aquí como se ve la última, pero vamos mucho tiempo peleándonos por los sitios sociales, la exclusión social, y peleando para que eso desaparezca. Porque es duro verse do lado la exclusión social en vida. Es muy fuerte estar a hablar mal aquí, porque contar a tu vida, aunque sea en tu tuya, contar algo que te sale del alma, no te sale de algo que te oigas, no, hay algo que te sale del alma, porque me sale a mí, te sale a ti, te sale a otras compañeras y compañeros. Entonces, es algo que estés viviendo, que te haces esas preguntas. ¿Cómo me cambiaría mi vida? Y la vida cambia este mundo. Trate para empoderarte, para pelear, para decir, son personas. Preocúpame por mí y preocúpame por los demás. Por todas las personas, no me preocuparse por uno mismo, es preocuparse de decir, la persona que tenga algo está pasando mal, no somos de decir, no, vale, son muchos problemas, no somos de, tocamos carne, vivimos, sentimos. Pero vivímonos en primera persona, no tú me cuentas lo que se pasa y luego desaparecemos, no, vívelo, es sufrir. Entonces eso es un poquillo que contamos aquí, con nuestras experiencias, que como somos medrando como mujeres, cómo defendemos el feminismo, porque defender
guai, non me pensades, pero bueno, pouco máis teño que decir, sabedes que prefiero interactuar con a xente, algo que é moito máis cómodo que estar aquí, porque poder falar e demais, eu que dicía María, é máis fácil estar deste lado todo o tal, que estar aquí falando e intentando encontrar. É un libro que sale do cariño e que sale do corazón. Y tan importante, una cosa que me parece también muy propia, ¿no? La cultura baladrina, de visibilizar, que colocaba Bea, ¿no? Visibilizar pues sus aportes, os relatos, a trajetória, e então também isso num plano coletivo, não? Então, para nós também é muito importante situar o livro como um livro, esse trabalho que estamos a fazer, porque, como decía antes, o livro plasma, não? Uns debates prévios, uns sobradores prévios, pero isso tem sermolo que vai muito mais atrás do que o ano 2012, que foi, digamos, quando começamos com essa andadura, não? De recuperar a questão do feminismo e a renda básica das iguais. E o fizemos naquele momento por conta de um estudo, algumas de vós seguramente conheceram, o estudo de viabilidade da renda básica das iguais para Galiza, não? Então, aí com essa, digamos, com essa outra ferramenta na mão, que é o estudo, foi umas compas que tínhamos presença, interesse, já estávamos aí enredadas no feminismo, pois dixemos, bom, pois assim como é interessante que a gente pense que pode servir a rede se eu estou no âmbito rural, por exemplo, não? Em projetos de agroecologia, ou se estou trabalhando em temas de menores, ou se estou num bairro com dificuldades de serviços, de infraestruturas, pois também nós que estávamos nesse campo dixemos, vale, pois vamos pensar. As redes podem servir para nós, para as nossas lutas de emancipação das mulheres e o nosso projeto para a humanidade, porque o feminismo representa um projeto para a humanidade, não para todas. Mas a semente está muito antes, e para nós isso é muito importante, não? Porque nesse sistema que vivimos capitalista que combatimos, não? E que denunciamos desde Lavado, neste livro, com o trabalho de redes, porque a rede é uma ferramenta para sair desse sistema, pero atendendo também a onde estamos agora e quais são as necessidades de agora, pois como decía, nesse sistema capitalista, a questão do consumo, não? Necessito, colho, e eu não sei nem de onde vem, nem para onde foi, nem quem contribuiu a que isso chegar aqui nas minhas mãos, também está na prática política, verdade? Também está, e de repente surge algo e parece que é uma novidade mais, que está aí como num escaparate, não? E toma. E para nós é muito importante desmarcar-nos dessa lógica, não? As coisas surgem porque tem um percorrido. E antes de nós vieram outras gentes que fizeram outras coisas e somos herdeiras e recolhemos esse legado, não? Então, sempre comentamos de onde sai a proposta da rede e aí falamos, nos retrotraímos a 30 anos atrás, não? E a Associação de Paradas de Gasteiz, num momento também de peleja, de luta muito forte, de desemprego, de situações de acuciantes vitais, de necessidades básicas que não se cobriam, não? E essa gente peleando na rua, fazendo bufetes, fazendo, bueno, as coisas que a gente de Coia conhece muito bem e que vós devido conheceres muito bem, pois pensou, não? Pensou, pero a ver, se já a própria gente que gestiona, não? Se está nas instituições internacionais e demais, diz que não vai haver pleno emprego, já, então que hay que haver medidas para ir paliando essa gente que sempre vai estar em exclusão e fora do mercado de trabalho, e aí vem essas ajudas, etc. Nós também temos que parar e fazer uma reflexão que temos que seguir demandando emprego, não como pessoas paradas, se a nossa lógica é seguir demandando emprego ou se cabe fazer uma proposta que mire um pouco mais alá. E aí foi muito interessante porque essas compas, esses companheiros cruzaram-se também com gente que vinha do feminismo, não? Com mulheres feministas que colocaram, sim, o pleno emprego desceu, já é uma falácia, já é uma ficção, porque nunca houve pleno emprego, para as mulheres nunca houve pleno emprego, e o pleno emprego é uma realidade que nunca vai poder existir, porque para que haja emprego é necessário que haja um manancial,
contingente de gente que está fora do mercado de trabalho e historicamente esse rol se construiu desde o corpo das mulheres, do trabalho das mulheres, fazendo-se cargo dos trabalhos de cuidados, que chamamos, não? Ou os trabalhos reprodutivos, é dizer, a gente quando chega, há uma compa nossa da economia feminista que fala do champignon, não? Dessa lógica do champignon, então é como se a gente chegar aos postos de trabalho totalmente com as suas necessidades cobertas e o que não se vê é toda uma cadeia de trabalhos que há aí por detrás, verdade? E se se pagassem esses trabalhos, isso faria inviável o sistema capitalista e a lógica produtivista. Porque quanto se teria que cobrar por esse? Que salário teríamos que cobrar para pagar todo isso que se faz grátis através de toda uma estrutura de sometimento que o patriarcado nos impuxa, não? Então, é como realmente o pleno emprego se lo venderam um almoço, porque para que, em qualquer caso, no seu momento em que houve o pleno emprego, havia, desde uma ótica masculina, as mulheres não estavam, não? E no momento, inclusive, que entram para cobrir necessidades produtivas do próprio sistema que precisava uma mão de obra, externaliza, deriva esse trabalho para outras mulheres numa situação mais precária, e aí vimos as migrantes a fazer isso, não? As mulheres empobrecidas do sul do planeta a fazer esse trabalho cá, também outra vez em situações muito precárias e em uma situação de vulnerabilidade grande, não? Também administrativa e de repressão. Então aí a gente me seguidas? Sim, vamos bem? Pois, porque estou contando uma história, não? Estou aqui como no conto, nesse conto que também parece uma ferramenta muito bonita para fazer política, que é contar histórias, porque assim, me conta essa é uma história mais, que aí me conta que conta também histórias muito estimulantes para a luta. E então as contas disseram, bom, pois não, há que conhecer as pilas e então a demanda não pode ser emprego, a demanda tem que vir por outro lugar, e esse outro lugar foi como o chip, não? Nesse cruce entre a gente que estava pelejando na rua por poder viver dignamente cada dia e outros aportes também foram aportes não só do feminismo, foram ecologistas, foram de outros âmbitos, não? É como o direito a viver dignamente. Todas as pessoas temos, a partir do momento que estamos nesse mundo, um direito a viver em condições dignas. Aí as feministas vamos mais lá e decimos que queremos uma vida também feliz, verdade? E plena. E com tudo que temos direito. Queremos um paraíso já, aqui agora, todos que temos direito a outra metade do paraíso também. Mas naquele momento tinha que ter, não, o direito a viver dignamente. E isso supõe ter os ingressos já para cobrir necessidades básicas que permitam soster a vida cada dia, não? Isso não pode estar hipotecado, isso não pode estar consignado a um salto revolucionário, não sabemos quando, não? E cada vez com uma situação umas condições mais difíceis de que se dê, senão que isso é agora, porque as necessidades dessa coisa que nos faz humanas, não? A fragilidade, a vulnerabilidade, somos corpos vulneráveis, que enfermamos, ou podemos chegar a morrer incluso, se não se dão umas mínimas condições. Algumas pessoas em fases de vida, as pequenas, as pessoas maiores, as pessoas que têm capacidades diferentes, incluso precisam mais desses cuidados, então nós precisamos isso agora, não? E aí se faz esse caminho de dizer, bueno, hay que buscar a parte mais teórica, digamos, ¿no? Da gente que estava no âmbito da economia crítica para decir, essa intuição pues pode ser uma realidade porque recursos há. E isso é uma coisa que não é nenhuma realidade que traemos nós, todos sabemos que dinheiro sai e que vão destinados a um montão de coisas que não precisamos, não? Ou alimentar os negócios da gente que leva enriquecendo-se toda a vida, a nossa custa. Então, bom, esse é o caminho, não? Nesse caminho, eu já falei um pouco antes do cruce com as compras feministas que andavam nisso dos cuidados e tal, dessa configuração que vos falava, não? O mundo produtivo, como se pensamos numa pirâmide, não? Ou num iceberg, em cima está essa esfera da produção, do mercado, do trabalho assalariado, mas isso se sustenta numa base da pirâmide que está submergida, como um iceberg tem uma parte que não vemos, não? E essa parte que se desenvolve no interior dos fogares, nessa estrutura que muitas vezes também uma estrutura de sometimento, uma estrutura de disciplinamento que são as famílias nucleares, como as conhecemos, não? E que se dá de forma gratuita, verdade? E que se dá
através de uma dominação também, não? Seja por questões culturais do setor de cuidadoras ou por questões, como disse antes, de explotação do trabalho de mulheres em situações mais vulneráveis. Então, por o ano 2000, ou por aí, mais ou menos, algumas compas mais bem plural, que fizeram uma jornada sobre, naquele momento, mulher e redes, se seguiu, não com um enredo, mas bom, durante um tempinho a questão ficou um pouco apagada, não? Porque Baladre é como, que disse Manolo, a compa Manolo que disse, é como o Guadiana, não? Que não conheço muito bem esse rio, mas parece que ele medra, e aí sai, verdade? Conheces aí mais essa realidade madrilenha, pois, e Baladre é assim, então a gente que no momento pois está a tope, está com um tema, e aí contribui, faz, não? A lógica também muita de deixar fazer, não está quando, chegar a acordos, chegar a consensos mínimos, mas quem está num dado momento, pois com a ensino e o trabalho num dado âmbito, se nesse momento a vida te leva, num dado momento a vida te leva a outros lugares, pois isso te vai deixar um pouco aí, outra gente vai aportar outra coisa, não? Mas sempre nessa lógica do reconhecimento e do acúmulo da bagagem que vamos adquirindo. E então aí, como vos contava no princípio, sobre o 2012, por aí, com o estudo de viabilidade, que era como vale, não sei, está aqui, na Galícia se pode aplicar. Naquele momento era, incluso saía pelo cálculo que nos poderia tocar cerca de 800 pavos, ou assim para cada uma, não? Fazendo tomando as medidas necessárias, sobretudo de fiscais e demais, para de renda básica das iguais, implementada aqui no país, não? Mas ato seguido também foi como bom, e onde está cada uma, e como pode levar isso ao seu coletivo de presença, ou aos lugares onde está trabalhando, e como isso pode alimentar, não? E aí começamos a falar o tema dos obradoiros. Pensamos que os obradoiros seja um momento de, como mais assim, está pensado, ainda que nós não queremos fazer assim, não vea mais unidirecional, de quem está aqui desse lado, fala, e vão receber, queremos abrir depois, não? Porque era só apresentar assim como dar umas pinceladas e depois que pensemos juntas também que nos pode servir isso que contamos cá. Mas os obradoiros dão muita mais possibilidade, não? Porque aí trabalhamos em pequenos grupos, porque aí podemos falar, ter um espaço de segurança também onde falar desde as nossas experiências, enfim. E foram uns aninhos, não? E foram uns aninhos nos que chegamos à conclusão, bebendo também de muitas fontes, lendo a outras, discutindo com outras e falando desde a nossa vivência, que a rede sí que nos, desde o nosso ponto de vista, nos oferece duas possibilidades, não? Uma é uma possibilidade como mais estratégica, digamos, porque, como vos decía antes, a gente quando começou a pensar nisso, decía, essa é a nossa realidade vital agora, pero nós onde queremos chegar? Qual é a utopia? E a utopia é viver num mundo sem capitalismo, sem heteropatriarcado, ou seja, um mundo sem hierarquia, não? Sem classes de nenhum tipo e sem violência. Então, a coisa era, que ferramenta nos pode dar algo para agora, pero algo que abra uma perspectiva também para o futuro, não? Há um compa nosso que construi a parte mais da economia, mais teórica, mais técnica da proposta, que José Iglesias, e ele, tomando também algo de outra pessoa, disse que funcionamos como com dois princípios, não? Eu acho muito ilustrativo isso, igual para vós sirve, para mim serviu nesse momento, que é o princípio da emergência, falava antes, cada dia temos que comer e temos necessidades, não? Sexo e outras, e está também as afetivas, as de cuidados vários, a de segurança, a de realização pessoal, porque parece, não, que a gente empobrecida não podemos ter essa aspiração de realizar na nossa vida, não, de sobrelevar a vida cada dia. Então está o princípio da emergência e está buscar uma ferramenta, fazer uma proposta e dialogar com quem está no poder para implementar essa proposta, fazendo melhoras, não? No que já há, que é minimíssimo, na Galícia minimíssimo, e depois também vai retomar com a questão das vidas e das alturas, mas também que nos permita mirar cara a um horizonte de utopia e dizer, se o que queremos é viver, ou seja,
sair desse sistema. Olá, bem-vindas. Nós precisamos ir como abrindo brechas no sistema, porque não acreditamos numa vanguarda que vai fazer um cambio de imediato, porque esse sistema está tão, además aí é uma parte muito desde o feminismo, pessoal, é político, nós estamos totalmente atravessadas e condicionadas por uma cultura, não? E essa cultura se reflete em práticas, em atitudes, em pensamentos, em emoções, não? Em como vivimos o nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa relação. Então, é preciso um caminho para desaprender e aprender outras coisas que nos fazem viver pues, em comunidade, viver com o bem comum como centro da nossa organização social. Então, entendemos que a rede dá essa oportunidade por uma coisa que mencionarei depois, há um mecanismo concreto, que é o Fundo da Renda Básica das Iguais, o Fundo Comum, mas porque ela vai criando condições. Nós pensamos que é muito importante uma ferramenta, então, que vai criando condições para que a gente se possa encontrar, falar, pôr em comum qual é a sua problemática, se essa problemática é algo individual, um fracasso nosso, que é o que nos querem vender, não? Ou se é fruto desse sistema, de uma situação estrutural, não? E começa a pensar juntas, e começa a estar na sua cotidianidade, e começa a implementar e a implementar medidas pues, para socializar, por exemplo, pues, os cuidados, para ter outra lógica de relação e afetiva. E então aí comecemos a organizar-nos e a ir sumando força para esse caminho, não? De ir saindo desse sistema. Há uma parte do livro, há uma cita que faz uma conta da Riot Girls, não sei se se diz assim, umas mulheres canheiras que faziam rock, não? Rock assim, feminista, canherito, e então elas vêm assim, eu creo que explica muito bem isso que pensamos nós, não? Elas vêm porque reconhecemos as fantasias da revolução instantânea armamentística dos machos como mentiras pouco práticas, destinadas a nos manter simplesmente a sonhar, em vez de nos transformar cada dia nos nossos próprios sonhos, procurando assim criar revoluções nas nossas vidas, cada dia imaginando e criando jeitos alternativos à merda capitalista de fazer as coisas. Não? Em vez de criar umas condições para que nós pensemos quais são os nossos sonhos, como podemos fazer esses sonhos realidade, cada dia estamos com uma aspiração de quando vai ser. E então essa é um pouco a perspectiva como estratégica, pensamos nós, que é uma perspectiva também do feminismo, porque nós fazemos política mudando também a nossa vida, é como uma dentro e a fora ao mesmo tempo, não? Uma estratégia de formiguinha, em vez de estratégia de massas, de grandes massas, estratégias de formigas que vão fazendo esses cambios adentro e afora e somando vontade. Mas depois há uma outra possibilidade que pensamos que oferece essa ferramenta, e é pedagógica, não? Agora, quando colocava aqui essa questão de há realmente possibilidade de um pleno emprego, e isso está construído sobre os corpos de quem, sobre os desejos e as possibilidades de realização, de desenvolvimento de quem, pois aí estamos abrindo um espaço para dar debates que estavam muito feitos desde o feminismo, não? Mas que igual a outros âmbitos não estavam a chegar. Então, por exemplo, essa questão de que emprego não é sinônimo de trabalho, não? De que há uma série de trabalhos na sociedade que não se remuneram, que são valiosíssimos, são importantes, alguns deles incluso são vitais, como falávamos antes, não? E que sem eles não é viável a vida em sociedade. Não? Nem o capitalismo pode existir, nem a vida pode prosperar. A vida humana está ameaçada com esses trabalhos, não? E esses trabalhos foram generizados, esses trabalhos foram assinados como algo próprio das mulheres, e é uma coisa que nós precisamos romper, não? É uma responsabilidade de todas, e não pode ficar no interior das casas, nem no interior das relações de gênero, senão que a sociedade se tem que fazer cargo, não os mercados tampouco, não? É decir, nem pagando alguém para que os paga em condições malas, ou mesmo se fossem boas, porque estamos mercantilizando algo que é próprio da vida, e tampouco empresas, porque nos vemos hoje, é uma coisa que nos preocupa, como esse âmbito, cada vez mais a ação de empresas de serviços vai tomando, não? Esse âmbito. E aí está a Clece, e aí estão empresas várias, multinacionais, incluso muitas delas, que estão também em outros setores,
também precarizando, e muitas vezes mulheres ou pessoas em situação vulnerável para fazer essas tarefas de cuidado. Então, está isso, a questão dos salários que falávamos antes, quanto custa reproduzir a vida cada dia? Seria viável pagar tudo isso em moeda? Até porque há coisas que não podemos valorar monetariamente, não? E ainda que tivéssemos cartas para pagar, não nos satisfaria pagá-los, porque entra em jogo, pues, sí, a confiança, o afeto, a solidariedade, outros valores, não? Então aqui nós estamos começando a pensar a economia e a relação social desde umas outras lógicas, porque estamos a falar dessas coisas que acabamos de falar aqui, de solidariedade, de afeto, de relação, de cuidado, de cooperação. E aí vai, não? A questão da cidadania também, não? Porque decía antes que a renda básica das iguais se estabelece, é uma ferramenta que estabelece um direito básico, não é uma prestação, é um direito que entronca em algo fundamental, que é o direito a viver dignamente, venha de onde venha, tenha essa circunstância que tenha, não? Então isso muda também a lógica, porque nós o que vemos a dia de hoje é que os direitos estão reconhecidos e são desfrutados por uma parte muito pequena da população, não? Primeiro, as mulheres sempre estivemos como atoras, para nós foi uma luta muito grande depois chegar a poder exercer determinados direitos políticos, por exemplo, civis, não? Votar e outras muitas coisas. Seguimos peleando o direito ao nosso próprio corpo, verdade, companheiras, aí com muito suor e não está ganhada a batalha, por desgraça. Pero ademais, é como que nos dá um direito abstrato, não? O direito à liberdade, pero se tu não tens as condições para exercer essa liberdade, esse direito é falso, está basado numa mentira, porque realmente se não tens condições, não podes desenvolver, não? O que queira. E também de um jeito individual, verdade? Individualmente as pessoas, desde essa lógica que falava antes, muito de masculina, de figura empregada, num mercado de trabalho, numa condições de trabalho assalariados, etc., exerce individualmente. E não pensamos pues, quais são as condições necessárias e comuns para manter a vida cada dia e como organizamos a sociedade para que esses direitos se puedan ver exercidos, não? E desfrutados. E aí, há alguma coisa mais, há algum pontinho mais, pero prefiro quedar aí, ou seja, há a parte estratégica, há a parte pedagógica, eu apontei algumas coisas, pode haver alguma mais por aqui, se sai alguma pergunta, e está a Revit, não? Conhecer a ferramenta, a proposta. Quanta gente conhece? Pode levantar a mão? Quanta gente não conhece? Vale. Então está sonando latino. No. ¿Sí? Bueno, pues vamos bien. Pues vimos bien eso. Vale. Vale. A ver, vamos a contar un poquinho o que é a Revit para mí, ¿no? Contestarse a idea de que a Revit é unha ferramenta ou é algo necesario para nós, como persoas. Eu como muller e como persoas. É moi duro mirarse na exclusión social, e é moi duro pasar por eso. Entonces, cando chegas a ese momento de verte, que tens fillos, que te quedas na calle, que non tens o que se supón que é o sistema que está para velar por as persoas, que ten que velar por benestar das persoas. Aquí estamos falando do benestar das persoas, de a vivir dignamente. Temos reconocido na Constitución, todos temos dereito a ter unha casa, a ter alimentos, a poder vestirnos, a poder ter medicinas, todos temos dereito a eso. Que pasa que non todos temos acceso a todas as persoas que estamos aquí, o mellor non temos acceso a decir, te podo dispor destas cousas todas. Entonces, un poquinho antes do 2012, eu son de Colla, aparecín ali por Colla, onde está Diego, está Esther, está María, somos varias as persoas que estamos ali. Eu encontraba nese momento con un desahucio. A mí non me pertenecía nin a vida, servicios sociales, non había unha casa onde meterme con 3 crianzas, un bebé de 3 meses, escasos, e que me que buscar ali. E foran atadas as pedras, a que se montaba os carros. Así de sencillo, ¿no?
cuando se supón que os servicios sociales están para atender as persoas, sobre todo as máis vulnerables, e sobre todo o dereito que teñen as crianzas a ter eles, sobre todo. O momento en que a mí non me respetaron os dereitos das minhas crianzas, é dicir, eles teñen dereito a vivir con dignidade, e cando por bandeira poñen de que os dereitos dos nenos, eu primeiro, despois de darlle moitas voltas, de ir 50.000 veces a Xunta Diego, apareceu Manolo, apareceu Mai, nun taller de renda básica das iguais. Eu en ese momento estaba asesinada, tuve que buscar má vida. Entonces eu explicaba, vale, unha renda básica das iguais, que eu poida, é o meu dereito, eu teño dereito, é o meu dereito a poder decir, vale, se non teño unha renda, a cuantía, non é por persona, non é individual, é colectiva, así sean 6 ou 7 membros de familia, a decir que hai unha renta que pode ser individual e que a mí me vai deixar crecer como persoa, vai me deixar desenvolverme, vivir con dignidade, dixen de que non o vou a pensar, isto necesitamos para todas, é un dereito que temos que ter, vivir con dignidade, que significa ter, que pelearnos por unha renta básica das iguais. Este é o que necesitamos. Non necesitamos en ter unha vida, nin depender dun sistema que dicen que solidaridade, pero sin embargo que fan é usar asistencialismo, usan as persoas de decir, mentras que esteas aí, tú non vas a seguir protestando. Te vou a dar 4 cousas e tú deixas de protestar. E non protestes. Non protestes, porque no momento que protestas contra o sistema vai a decir, teis nenos, como protestas, son poucos teus nenos. E tamén a teis unha casa, como protestes, incluso a casa que supón que tal, vas a ter un problema. Entonces, a renta básica das iguais, sacaríamos as axudas de emergencia, que tanto nos peleamos de colla con elas, que son pagando mal, unha merda, non dan para vivir unha persoa con dignidade, unha risga, as TNTs, hai un montón de... Entonces, eu quero que me respeten esos dereitos, eu quero vivir un pouco de dignidade, e espero que meus fillos, as persoas todas que estaban ao alrededor, teñan ese mismo dereito, vivir con dignidade, pero por sí mismo, sin ter que andar chorando, nin pedindo nas cordas, nin facer colas nas asistentes sociales, nin nas administracións, porque o que estamos parando é a administración, a xente que ten o poder, ten toda a religión. Entonces poder sacar eso, ser solidarios con nós mismos, vivir solidariamente, pero con nosos medios, porque os temos, e non vivir o asistencialismo, ni moito menos, que eles é o que queren, non lles gusta tampouco visibilizar estas cousas, non lle gusta que as mulleres digan, faz algo e que tú estás protestando por isto. Non protestas. Eu dou gracias a Diego, a Esther, a xente toda esa de Colla, a xente de Baladre, a María, a Manolo, a oportunidade que me deron de conocer isto. O que cambiou a miña vida desde entonces a ahora, como persoa, sigo padecendo as mesmas necesidades. Económicas sobre todas, afectivas non. Como persona me considero que cambié bastante, porque me sentía abaixo, era como un verme destes canos por suelo, escondía a cabeza, non quería que me mirara nadie. Hoxe en día creo como persona, esperando que en algún momento esto se cumpla, hoxe en día síntome deste, eso non lo cambio por nada. Por eso que seguiré peleando hasta que esto deje de ser unha utopía e poida ser posible para que todos podamos vivir con un poquinho de dignidade. Non queremos islas, ni queremos nada. Queremos algo que nos pertenece por nada. Non queremos que nos pertenece vivir con dignidade. Que é o máis importante. Para unha misma e para as demais. Que esa é a cuestión de decir, aquí non estamos falando de individualismo, de decir, para mí, non. É algo que é para todas. Que pelear para todas. Algo que dicen moitas veces escuítase, é que se non traballas é porque non queres, non traballas. Non hai empleo remunerado, e o que hai é precario, moi mal pagado, e non se dá para ser. E aunque tuviéramos unha renda básica das iguais, necesitaríamos moitas veces para cubrir algunhas das cousas, pois ao mellor ter un traballo pagado,
no emprego desos que dicen, vai traballar, vale, vou traballar, pero eu escollería o meu traballo que eu quero. Eu non traballaría 12 horas ou 10 horas por 400 ou 500 euros. Eu buscaría un traballo que me complementara para poder seguir viviendo en vida. Eso é un poquinho o que salió dunha charla dunha tenda que nos trouxe aquí. Que quizás é o máis importante, o decir unha misma para as demais. Que non é unha sola, que para unha mesma e para as demais. A pregunta é, que estamos sendo? Emprego, mercados, lógica da acumulação de benefício, lucro ou vida? Esta é uma decisão. Para nós, esta clara resposta e a ferramenta, que é uma ferramenta a mais, pode parecer, como falamos com tanto entusiasmo, que é algo que receita, pero não é receita, é caminho, é fazer caminho e é seguir pensando, não? Pero pensando em base a propostas. Recém, cuidem bem, está com umas compras bolivianas aí e feministas, e elas diziam, é muito necessário fazer propostas, não? Pensar, debater e fazer propostas, porque esse futuro tem que ser construído desde já. Então, para nós, o direito, já coloquei antes, não? A definição de renda básica, esse direito que tem cada pessoa dignamente a receber um ingresso periódico para poder cobrir as suas necessidades, está basado no próprio direito na vida, em existir, e ela tem que seguir ela segue alguns critérios, vale? Que parecem importante agora dizer para que não só conheçamos a ferramenta, sino que diferenciemos, antes falamos de redes, falamos de ajudas de emergência social, então um pouco ver qual é a diferença entre uma coisa e outra, não? Porque dizem que não é uma prestação, dizemos, era o direito adquirido, vale? Então, uma delas é individual, a Bea já colocava antes, ou seja, todo o sistema entramado de prestações que temos agora mesmo se faz via familiar, não? Por unidade familiar, então isso imaginemos que supõe que seja familiar. Quando antes comentávamos que desde a nossa ótica como feministas também situamos a família como uma estrutura muitas vezes de desenvolvimento, a família nuclear, a família tradicional, não? Porque há muitos tipos de famílias e há as famílias afetivas e há outros jeitos, não? De constituir convivências comprometidas com o nosso presente e com o projeto de futuro. Então pensemos nas situações, por exemplo, de violência machista, não? Que é uma realidade terrível, que vemos cada dia, que não dá marcha atrás, senão ao contrário, não? Que suporia dispor de um ingresso, de uma renda que pudera fazer, como antes se dizia, ter a liberdade de decidir e de empreender um novo caminho vital. Pensemos nas pessoas que pois temos uma identidade, uma orientação do nosso desejo diferente, que muitas vezes a família é também um espaço de opressão, não? Onde tu não podes fazer escolhas afetivas, escolhas sexuais, escolhas de convivência, não? Que suporia isso de liberdade e de possibilidade de realização e muitas outras questões. O outro elemento, además de ser individual, é que é universal, vale? Se é um direito, não podemos fazer baremos num direito, não? A sanidade é um direito e é universal. Podes fazer uso do direito, um direito fundamental ou não. Essa é a tua escolha, não? Pero aí é um pouco colocar no debate político de que não pode ser só, a dia de hoje, saúde e educação, que são, digamos, os únicos direitos fundamentais de raiz que temos reconhecidos, não? Precisamos um novo pacto de sociedade e uma aposta por dizer, não, se há cartos e se há demais trabalhos que se estão fora do mercado e são imprescindíveis, pois aqui alguém tem que pôr para que todo mundo possa viver de um jeito mais ou menos estável, não? E digno. Então, é universal. Tem que ser suficiente, porque antes colocava a companheira bastante bem como essas prestações que temos a dia de hoje são trâmites de miséria. Trâmites de miséria submetidos a um mecanismo de controle burocrático por parte dos serviços sociais, ademais, não? Que faz com que a gente precarize ainda mais a sua existência, porque é precarizar
num dos obradoiros de Revis, uma companheira dizia, e que, como, quando fazia essa pergunta, não, da Revis, como mudaria a tua vida, que seria distinto, ela dizia, sentiria-me muito rica, ou melhor, deixaria de sentir-me precária, não? E a precariedade não se refere só às condições laborais. A precariedade é um conceito que atravessa a nossa vida em muitas dimensões, ou seja, a dia de hoje temos precariedade de cuidados, temos precariedade nas relações afetivas, temos precariedade de tempo, que saía por aí, não? Nesses materiais que estavam lendo dos envelopes, a questão do tempo, um tempo precário, inestável, de pouca qualidade, insuficiente, não? Então, é muito importante, é um critério da renda básica das iguais que seja suficiente. E aí, para não entrar em negociações, porque essa não é uma ferramenta que seja, o problema não é técnico implantado, é vontade política, é de pôr o foco numa problemática e numas possibilidades de resposta ante essa problemática, pois há como uma fórmula muito sincera, não? É dizer, se nós pegamos o PIB, o Produto Interno Bruto de um território, que é um indicador, ademais, muito sesgado, porque muitos desses trabalhos e atividades das que falávamos antes não estão reflexadas aí. Mas, bom, vamos, para ser objetivas e fazer uma coisa sincera, já que a situação é de emergência, pois vamos pegar o PIB. Se nós dividimos o PIB por o número de pessoas que habitam num território qualquer, seja a Galiza, seja Vigo ou o que for, não teríamos a renda per capita, que seria correspondente a cada pessoa. Não? Isso, partindo a metade, seria o limiar de pobreza. A Revis tem que ser sempre igual ou superior a isso, porque se nós estamos a falar do direito a viver dignamente, ninguém pode perceber algo que seja inferior ao limiar de pobreza. É muito simples isso, mas também muito profundo, não? Não sei se vos parece, como que ajudas que são inferiores ao que marca o limiar de pobreza. E ainda querem nos vender isso como programas de combate à pobreza. Isto é uma tolinha, não? Ademais, porque nós colocamos o foco, ou seja, a Revis não é uma ferramenta de combate à pobreza, é uma ferramenta para conquistar uma vida digna e uma ferramenta de combate à riqueza acumulada, porque antes decíamos que nos posicionamos como anticapitalistas, sabemos que esse é um sistema onde uma minoria acapara uma quantidade ingente de recursos. Então, é por aí onde há que ir. Não pôr o foco nas pessoas empobrecidas e andar a tramitar coisas miserentas, não? E sometendo a sua vida a controle e a mais precariedade. Senão, colocar o foco nos poderosos. Pero, ademais, ainda há um outro elemento, e aí é esse que traz o nosso ponto de vista, é o que nos vai alimentar essa utopia de caminhar, ir abrindo brechas nesse sistema para outro lugar, que é o Fundo Comum de Renda Básica das Iguais, não? É dizer, na nossa proposta, como nós queremos passar de uma lógica capitalista, individualista e de satisfazer necessidades como consumo, através do consumo, a uma outra lógica diferente, o que tocaria de renda básica para cada pessoa, 80% seria individual, sim, cada um receberia um cheque, uma transferência, eu que sei, como for, mas mais 20% do que tocaria a cada pessoa se consigna num fundo comum. Sim? E esse fundo comum seria gestionado por uma comunidade, pensemos, pode ser um bairro, pode ser um município, pode ser, não? Aí o que nós fizemos. É essa comunidade, nesse espaço de participação, porque precisamos aprender a participar, não? Nestas estamos, delegamos durante um montão de anos e anos a nossa participação e a tomar decisões a umas pessoas, não? Então precisamos aprender isso. Seria essa comunidade, através das ferramentas que se implementem, de assembleias, de mecanismos participativos, que definiriam quais são as necessidades coletivas e quanto se concede deste fundo comum, estes 20% de todas as rendas básicas em comum a cada coisa dessas. Não? E isso dá uma possibilidade muito grande, porque já de um lado já é pensar quais são as nossas necessidades, o que é o que faz uma vida digna, o que é o que faz uma vida feliz, quais são os trabalhos socialmente necessários. Precisamos fábricas de armas, precisamos determinadas infraestruturas, ou precisamos mais espaços, estruturas e serviços para
Então, isso é muito importante. Pero que además, esse 80% tenderia a zero e o 20% tenderia a 100, ou seja, em vez de receber 80, dentro do tempo receberia 70 ou 50 e o fundo acumularia mais recursos, porque o que queremos é que a comunidade seja o âmbito de satisfação de necessidades. Estamos a pensar noutra lógica que não seja capitalista. Não vai ser através de consumo direto, senão de outras lógicas. Sim? Podemos, eu creo que agora é interessante abrir perguntas, pero antes queríamos que a Esther fechara com essa nossa parte daqui com uma voz mais, que é da companheira Maria Rosendo. A Maria Rosendo que nos prestou uns poemas muito chulos para o livro. Porque sempre há um momento aí de ponto quente, não? Ninguém quer romper o gelo, pode ser um comentário, pode ser, pois me chamou a atenção isso, ou não conhecia essa outra coisa. Quando você disse nos quieren obligar a, etc. ¿De quién habláis? ¿De qué poder habláis? Y dice, cuando dice que nos quieren obligar a o que no nos dan, etc. ¿De quién habláis? ¿De unos políticos? ¿De qué sistema? Del sistema político. ¿Por cuál? ¿De un partido? ¿De todos? De todos. ¿De absolutamente todos? Estamos hablando del sistema en general. El sistema está hecho y organizado para que... ¿Todo el sistema es en España o en otro país? En todos los países tenemos el mismo... En el mundo, entonces, en todo el mundo. Claro, en todos los lados hay una parte que está peleándose con el sistema, que viven coaccionables o bajo las normas de un sistema que no te permite evolucionar como persona. Que ellos tú no tienes la posibilidad de decir, yo quiero salir de este mundo, yo quiero salir de este rol de estar en la pobreza, de no poder tener mis cosas mínimas cubiertas, de vivir con un poco de dignidad. No tienes que vivir con eso, pero sí con las cosas básicas como persona individual. Cuando dice que la Constitución os da todos los derechos de vivir y todo, ¿de qué Constitución habláis? ¿De qué año? En este momento estamos hablando de la Constitución española. ¿De qué año? La Constitución que tenemos hoy en día. No tiene una fecha. 78. 78. Bueno, a lo mejor os habéis enterado que en 2002 los españoles han votado, gracias a la Coca-Cola que Zapatero dio a todo el mundo, una Constitución. Y esa Constitución tiene prevalencia sobre la de 78, o sea que la que se aplica es la del 78, es esa Constitución. Y la otra, si no molesta, pues se les otorga a los estados de aplicarla, si no molesta, la de 2002. La de 2002 tiene 3.000 párrafos que hacen referencia a todos los párrafos anteriores desde el Tratado de Roma. La primera de las cosas que ponen en la Constitución española, bueno, europea, es que no tenemos raíces cristianas. Eso es lo primero. Y la segunda, o si, no sé si es una la segunda o la otra, la primera, que somos objetos, o sea que no somos personas, somos objetos. Y si un objeto no está conforme a la descripción del objeto, tiene que estar destruido. Y eso lo hemos firmado porque cuando Zapatero ha tenido el poder, lo ha firmado. Entonces, cuando decís que tenéis derecho, no, por desgracia no tenemos derecho, porque la Constitución es la del 2002. Y aunque todos los medios de comunicación nos dicen que estamos bajo la Constitución del 78, es falso.
por desgracia, es falso. Y con el tratado TTIP, bueno, ya no quiero decir lo que hay detrás. Por lo tanto, ahí estaba entonces, la crítica con poder a pelota, ¿sí? Ahora, es interesante lo que colocas porque como efectivamente esos diferentes poderes económicos, poderes financieros, las grandes empresas, los bancos, en todo el mundo, de forma diferente, no norte y no sur, eso también hay que situar, decir, sí, eso hay que situar. No sur global, en los países del sur, esos poderes actúan de una manera y está estructurada de una forma de explotación, y en el norte distinta, pero es la misma base del sistema capitalista, unos pocos sometiendo a mayoría de la población, y son estos que tenemos instrumentos legales de hacer constituciones cuando les da la gana, de reformar, de elevar los parlamentos, sin que nos tengamos que decir nada en esas estructuras, ¿no? O sea, sin que podamos tener la posibilidad de decir nada en esas estructuras. Y ahí va nuestra propuesta, si pensamos que por fuera de esas instituciones, por fuera de esos espacios, es donde tenemos que crear, es donde tenemos que hacer propuestas y acogernos a un derecho, porque los derechos humanos nunca van a ser dictaminados, nunca se van a poder restringir a ningún documento. Son derechos inherentes a la persona humana y un de ellos es el derecho a rebeldía, a insumisión. Así que una ley, así pagan lo que pagan, nós tenemos ese derecho. Y eso es lo que la propuesta coloca, ¿no? Crear condiciones para que podamos ejercer ese derecho también a ser rebeldes y también a criticar esos instrumentos que regulan las nuestras vidas de un lado a otro de un jeito totalmente autoritario, ¿no? y cruel. Aquí hay una pregunta y después Mira, yo tengo una pregunta. Voy a hablar en castellano porque en gallego no lo uso, entonces me voy a... Esas propuestas que hacéis vosotros, ¿las mandáis a algún sitio? O sea, ¿están cuestiones canalizadas para una manera? O sea, no sé si se preguntaba, Hay una cosa que es muy importante, que no falei, ¿vale? Sobre a proposta da Redes, que é uma proposta que nós, desde a nossa posição, não, de gente que está aí combatendo contra o sistema, que ela tem que acontecer de abaixo para baixo e em algum momento pode chegar a arriba, não? Pero esse não é o nosso horizonte, ou seja, nós não fazemos nem as propostas, nem essa proposta, porque expliquei ontem de onde surgia, que surge de luta na rua, que surge de situações complexas, vitais e demais. Então, nem surge de debates em despachos, nem em parlamentos, e nem tem como objetivo chegar até aí. Não? É uma proposta para as pessoas, para os coletivos, para a sociedade e que vaya empregando essa ferramenta para ir tensionando, não? Em alguns momentos toca tensionar, por exemplo, o ano passado se levou a cabo uma iniciativa legislativa popular por a renda básica não desiguais. Se chegou a um acordo de que fora algo muito mais de mínimos, não? Porque uma coisa muito importante outro critério que eu creo que me passei por alto sobre a renda básica das iguais, que é a questão de que ela tem que ser incondicional. Antes eu falei do controle dos serviços sociais e demais sobre as pessoas que cobram prestações e que têm que comprometer-se a uma série de itinerários e de coisas e de atuações, não, para poder cobrar a prestação. Então, esse é um mecanismo de disciplinamento, ou de compromisso de entrar no mercado laboral, alimentando, portanto, uma lógica que é competitiva, que é como que saia uma para que entre outra, não? E aí fraturar entre nós, cada vez mais fraturar e inviabilizar as possibilidades de construir em comum. Então, a renda básica das iguais não se somete a essa lógica, é incondicional. Esse foi o mínimo que atopamos para essa proposta de iniciativa legislativa popular, com outros grupos, porque há muitas leituras de renda básica no Estado espanhol, mesmo no contexto europeu, não? Se nos cingimos a estes territórios desta banda de cá do mundo. E aí, pero era apenas uma ferramenta a mais, ou seja, a possibilidade de recolher firmas, é a possibilidade de estar contando isso a muitas pessoas, não? E que a gente se faça perguntas.
Então, para nós o importante não é tanto apresentar essas propostas, ainda que sim, nós fazemos charlas para diferentes grupos, sim, políticos e partidários, porque também não está bem como situar a política no mesmo lugar que o partido, não? Pero a nossa lógica não é dessa transação, é estar avivando um debate e uma construção coletiva que parta de uma pergunta sobre o que passa com a minha vida, não? Era um pouco o que falávamos nós aqui. Nós pensamos que o primeiro motor é perguntar-se o que passa com a minha vida, em base a que se sostém a dia de hoje, e se tiver uma ferramenta para poder fazer uma reflexão de como está estruturada essa vida, para onde se dirigiria, não? Então, não sei se respondi um pouco a tua pergunta. Sí. Estaba cortando esta verdad. E aí, um companheiro ali atrás. Yo cambié de hablar castellano, yo soy origen castellano. Me parece interesantísimo, lo que pasa es que la puntada, como siempre, es el tiempo. Hay dos temas que son fundamentales, que es el tema de la mujer. Hay una compañera, no sé quién Bea María. Ella ha expuesto, bueno, ha dibujado, pero me parece interesantísimo, que es el tema de la mujer, los derechos y el tema de la renta, que también me parece interesantísimo. Son dos temas que por circunstancias van unidos, como bien explica Bea. Y hay una cuestión para matizar nada más, y yo pienso que el derecho, o sea, matizar lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, el derecho está por encima de lo que está escrito. Yo pienso que el derecho humano está por encima de cualquier. Me da igual si está escrito en la Constitución, en la europea, en la otra, o en da igual, porque acaso cumplen la ONU y eso es la mayor carta que pueda haber, ¿se cumple algo? No. Yo estoy más por lo que dice María. Y lo que sí me ha dado pena es no poder, me imagino que ahora cogeré los libros y podré tener contactos, porque pienso que el tema de la mujer, no quiero ni llamarlo feminismo, pienso que es algo más profundo de lo que es el feminismo, y pienso que ninguna de las filosofías corrientes políticas e ideológicas que me considero comunista hemos sido capaces de poner en pie de igualdad esta cuestión, y eso me hubiese gustado mucho ahondar. Sé que no va a dar tiempo, pero me ha parecido interesantísimo, tanto lo que has puesto tú como lo que has puesto Bea, me parece interesantísimo, y vuelvo a repetir, a ver si repetís la charla y a ver si la podemos hacer con más tiempo, porque sería, de verdad, es que yo estoy por ello, o sea, veo que es la solución. Primero la concienciación de uno mismo y luego, si luego hay que ponerle en la ventanilla la petición, se la ponemos. Pero aquí hay que moverse, y eso es lo que Bea dice y lo que María dice. Lo que no dice, insisto, me voy frustrado, de verdad que me hubiese gustado muchísimo entrar en el debate, porque me parece que es que acabo de estar en Madrid, por otras historias, acabo de estar en Madrid, y el tema de la mujer, ni siquiera la gente que se supone que podemos ser más avanzados, yo me incluyo, vamos, considero la filosofía marxista-leninista como la más avanzada, ni siquiera nosotros tenemos un sexo bien situado. Es decir, hay una fuente de riqueza y tremenda que bueno, por eso. Vea lo que tiene mi Facebook, porque a mí me ha llegado a explicar, cada vez que haya una cosa, y además mándame todo el material que pueda, por favor, porque me parece interesantísimo. Muchas gracias por haberme invitado. Nada, para ti por venir. Palabras y ideas. A explicar un poco adelante. A iniciativa legislativa popular francesa es una ferramenta, bueno, yo creo que de legitimación, ¿no?, de todo ese circo. La verdad, son 500.000 firmas, ¿no?, si no me equivoco. Sí. En todo estado, remató el año pasado, o este año, en marzo de este año, ¿verdad? En marzo de este año, hubo una prórroga, se quedó muy longe de esta cifra, muy longe, ¿no? Pero ainda que se conseguiram as 500.000, o sea, eu creo que esse não é
não é o foco, como decía antes, me parece que é uma ferramenta muito feble e muito de legitimação de uma democracia que não é, que sabemos que é uma ditadura dos mercados, não? Então, para nós, para Baladre, para a gente de Baladre, entrar nessa aventura da iniciativa legislativa popular era simplesmente aproveitar uma oportunidade para colocar a proposta em muitos espaços onde nós não estávamos a chegar ou estávamos chegando com dificuldade, não? Matizar, fazer também, matizar no sentido de qual é a diferença da nossa proposta e de outras propostas de renda básica das iguais. O tema da condicionalidade para nós é básico, não se pode estar sometendo a gente a chantagem de nenhum tipo, não? Em qualquer caso, porque por coisas que falávamos compas estes dias cá, em qualquer caso, neste momento que se abre, não? De fazer propostas e demais, estabelecer um direito associado, ou melhor, a uma prestação, já não pensando em renda básica das iguais, pensando em RISGA, nesse momento, não? Se conseguimos fazer um pulso, por exemplo, a nível galego, para que a RISGA possa melhorar um pouco mais e que em vez da chantagem a que estão sometidas as pessoas digamos, o que se comprometa é, por exemplo, a levar adiante uma formação reglada, não formação guetizada para pessoas empobrecidas, não? Mas então, queredes um compromisso por parte da gente que cobra a RISGA, pois pagar matrículas na universidade, por exemplo, não? Para a gente que esteja dentro do programa da RISGA, e pagamos espaços realmente comuns de convergência, não seguir com essa segmentação de classe também dos espaços de formação, por exemplo, não? Porque aí estamos saindo de uma lógica de um disciplinamento do emprego e da competitividade a associar a um outro direito. Mas estou falando de coisas que se nos ocorrem quando estamos juntas e debatemos, e havia que pensá-lo muito, e sobre todo isso, não? Pensar que a rede é uma ferramenta para seguir tensionando. Então, nesse sentido, pois as firmas, não, me parece que as firmas, por muito que se conseguissem essas 500.000 e se chegasse ao Congresso dos Deputados, pois aí seria o paripé, e uma diria e a outra diria, não? Então, se nós estamos na espera, na barreira, esperando isso, aí nos vem, não, mas... No, la espera no, pero si hay todo ese apoyo social, por ejemplo, ahora las plataformas privadas que se están concluyendo, pues sí que puede ser una herramienta. Es decir, que sí que lo que dice Chechi antes, que una semente que le va a ir 30 años germinando, pero igual se puede ver algún brote o un intento de, que no quede solo en un papel. O achegarse, ¿no? Sí. No, era lo que es que ligué esta pregunta con lo mío. Ajá, sim. O terreno, claro, é poroso agora mesmo, e também vimos como participar da iniciativa legislativa popular fez com que a proposta da renda básica das iguais e outras de renda básica pois chegaram, estiveram em debates, a gente falara dela, ou seja, uma realidade totalmente impensável, eu creio que há 2, 3 anos atrás, vamos. Não? E está claro que agora é o momento de colocar a proposta e tensionar. O que passa é que a vista tem que estar mais adiante, sempre mais adiante, porque senão entramos na trampa de estar oferecendo propostas que diluem, e isso legitima a sua lógica de gestão e acumulação. Então, bom, pues há gente de Baladre que está a falar de anistia social neste momento, ou de como é já, digamos, de recursos comunitários, de que a renda básica das iguais já não é suficiente e temos que ir um pouco mais além. Bom, esse é o nosso papel, o papel da gente que estamos nos ativismos, que estamos na esquerda, que estamos com a transformação do sistema, é ir pensando sempre mais além. Se as propostas, porque a PEDES não deixa de ser uma proposta, falávamos antes, também é cobrir uma realidade de agora, então nós não podemos desconsiderar isso, que se com essa proposta tensionamos para ter umas coberturas melhores, estamos conseguindo essa parte, mas não podemos renunciar nunca à segunda pata do princípio da esperança, não? Porque senão